Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando de FA, episódio número 2. Eu sou Alex Torrealba e vamos falar de muito futebol americano por aqui. Estou novamente com ele, Gabriel Fraga. Tudo bem com o senhor? Tudo. Vamos aí mais uma semana, né? Gravar esse segundo episódio e falar um pouco sobre o que aconteceu na última semana no mercado e ver quem ganhou, quem perdeu, quais foram as últimas, digamos assim, movimentações dos times da liga. Isso mesmo, o Gabriel já deu a palhinha do que a gente vai falar sobre os vencedores e perdedores desse início da Free Agents. No episódio passado a gente falou das principais negociações e nessa semana a gente vai falar de umas que a gente não conseguiu falar por falta de tempo e outras que aconteceram ao decorrer da semana, além dos vencedores e perdedores. Então, não se esquece de procurar a gente no Spotify, no SoundCloud, pelo Falando de FA e também no YouTube. Procura o canal Falando de FA e fica por dentro de todas as informações. Também tem o Instagram, @Falando de FA. Lá tem um conteúdo bem legal, que tu pode encontrar todos esses conteúdos de vídeo, de podcast, também conteúdo de rede social. Então não perde o programa de hoje, vamos nessa! Então, Gabriel, essa semana que passou, teve algumas equipes que assinaram com jogadores importantes. Eu queria começar falando de uma que foi um pouco inesperada. O Blake Bortles, ele foi cortado pelo Jacksonville Jaguars, que assinou com o Nick Foles, e o Los Angeles Rams decidiu assinar um contrato de 1 ano com ele. Ele vai ser reserva, óbvio, do Jared Goff, mas tu acha que o Blake Bortles vai agregar alguma coisa a esse time dos Rams? Sinceramente, eu não consegui ver alguma estratégia ou algum planejamento no contrato do Blake Bortles. Talvez por ele ser um pouco mais experiente, talvez. Bem talvez, né? Talvez. Talvez por ele ser um cara mais experiente para ajudar o Goff, como é o caso dos Broncos, contratando o Joe Flacco, né? Acho que pode ser uma estratégia dessas, querer desenvolver o Jared Goff, que não é muito novo, ele tem 3 temporadas. Sim. Precisa aprender um pouco melhor a manha do jogo, aprender a ter a malandragem, né? Com o Blake Bortles é um pouco difícil aprender isso. A gente tem que ver muito bem o que o Los Angeles Rams está esperando fazer com o Bortles de reserva. Talvez, se o Goff se machucar, o Bortles consiga segurar ali 1 ou 2 semanas, mas também é algo muito difícil de prever, porque o cara foi muito inconsistente em Jacksonville, e isso acaba sendo meio negativo para a equipe dos Rams. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver lá na próxima temporada, ainda tem muito tempo. Vamos ver se o Bortles vai continuar no time também, né? Ele pode ser cortado, então muita coisa pode acontecer. Outras movimentações importantes, o Kansas City Chiefs assinou com o cornerback o Breshad Breeland, que estava no Green Bay Packers. O Philadelphia Eagles assinou com o safety Wendell Sendejo, que estava no Minnesota Vikings. O Washington Redskins, que está virando uma espécie de Washington Giants, porque além do Flowers, que era ex-Giants, assinou também com o Landon Collins, que também teve bastante destaque na equipe de Nova York. Também teve o Dominique Rodgers-Cromartie, que é um cara experiente, que também jogou muito tempo lá em Nova York. O Denver Broncos, teu time, Gabriel, assinou com outro cornerback, o Bryce Callahan. Tu tem alguma coisa para falar sobre ele? Tu tem alguma expectativa sobre ele? Eu tenho ótimas expectativas com o Bryce Callahan pro Broncos, porque a gente viu muito bem o que aconteceu na temporada passada com a defesa dos Bears. Ele foi parte do time, ele foi uma peça fundamental nessa defesa que dominou a liga. Então, acredito que com o Bryce Callahan vai ser interessante de preencher essa lacuna que ficou meio vazia na última temporada de cornerback. Teve também o New York Giants, que assinou com um wide receiver para meio que suprir a falta do Odell Beckham Jr., mas nem se compara, o Golden Tate foi contratado. Na minha opinião, o Giants, a gente vai até falar sobre vencedores e perdedores, a gente vai falar bastante do New York Giants, que teve uma free agency desastrosa, mas também teve uma decisão bem desastrosa da NFL. O Kareem Hunt, que é running back que foi envolvido em escândalos de violência doméstica, bateu na ex-namorada, ele foi suspenso por 8 jogos. O Hunt, que foi contratado pelo Cleveland Browns, ele que não vai jogar por 8 partidas. Eu acho que essa é uma decisão muito branda da NFL, porque 8 jogos é muito pouco para um cara que cometeu um crime grave. Ele deveria ser suspenso para sempre da liga, na minha opinião. Ele deveria pagar multas, muitas multas, e não deveria nem voltar a jogar futebol americano, porque o que ele fez é imperdoável, apesar do grande talento que ele tem. Ele fez uma coisa que não dá para perdoar, e a NFL
parece estar passando mais uma vez a mão na cabeça de um jogador que cometeu um crime grave, né, Gabriel? Uma coisa que, na minha opinião, é muito importante discutir é aquela questão de o jogador tem talento, mas não tem caráter. Mesmo a NFL, ela se mostra de muitas maneiras preocupada com o que os jogadores vão passar para a comunidade. Então, acredito que punindo ele por apenas 8 jogos e deixando ele jogar, meio que torna a imagem da liga um pouco negativa. Na minha opinião, ele deveria responder às autoridades, porque é o que todo mundo deveria fazer quando acontece alguma coisa dessas, e nunca mais voltar a jogar. A gente sabe que ele é um jogador talentoso, ninguém nunca discutiu isso. A gente viu na temporada passada. Basicamente, ele e o Tyreek Hill foram dois dos maiores pilares do ataque junto com o quarterback, né, o Patrick Mahomes. Foram dois dos maiores pilares nas vitórias dos Chiefs, mas é algo que, para mim, é indiscutível. É verdade. E vamos falar de uma coisa boa, uma atitude legal, mas uma notícia triste, porque o defensive tackle Haloti Ngata, que teve carreira muito boa pelo Baltimore Ravens, pelo Detroit Lions e finalizou sua carreira no Philadelphia Eagles, ele se aposentou, Gabriel, e ele fez de uma maneira muito ousada, né? Ele escalou os 5.895 metros do Monte Kilimanjaro, fica lá na Tanzânia, é o maior monte da África, e ele anunciou sua aposentadoria lá em cima, então ele disse que terminou do topo. Foi uma maneira muito ousada e sensacional de se aposentar, né, Gabriel? Achei muito interessante quando eu vi a postagem no Instagram, que ele botou a legenda terminando no topo. Na hora eu só pensei, esse cara sabe se aposentar, sabe? Sim. Eu pensei, o cara, além de jogar bem na sua posição, de estar envolvido ali nas redes sociais e com as pessoas, ele terminou de uma maneira meio interativa, né? Ele chamou a atenção das pessoas de uma maneira criativa. Então, acho que esse foi um dos pontos altos da semana no humor da nossa liga, né? É verdade, o Ngata, que foi um cara que eu admirei bastante. Eu comecei a acompanhar o futebol americano, ele já estava no auge da sua carreira. Ele conquistou um Super Bowl até pelo Baltimore Ravens, justamente em cima do meu time, o San Francisco 49ers. Com o Joe Flacco, né? Exatamente. E eu passei a admirar muito ele porque ele fez uma baita partida naquele Super Bowl e também foi um cara muito dominante. Ele foi eleito pro Pro Bowl 5 vezes, foi eleito pro primeiro time ao Pro da NFL 2 vezes, então ele é um cara que merece muitos aplausos pela carreira que teve. Agora, Gabriel, vamos falar dos vencedores e perdedores da Free Agents da NFL. Separamos 5 nomes, vamos comentar sobre essas equipes, vamos falar sobre os vencedores, vamos falar sobre o que é bom primeiro. Queria destacar primeiro o Cleveland Browns, que na minha opinião foi a equipe que fez a melhor Free Agency até agora. Mudou de patamar com 3 jogadores que vão ser fundamentais na próxima temporada. O Olivier Vernon, que chegou como defensive end numa troca com os Giants. O defensive tackle Sheldon Richardson, que chegou para comandar essa linha defensiva no miolo, e o Odell Beckham Jr., que também veio de uma troca com o New York Giants, essa que foi um baile do Cleveland Browns em cima dos Giants, conseguiu um dos melhores wide receivers da liga, vai mudar totalmente de patamar, já estava começando a engrenar com Baker Mayfield, já tinha um time talentoso e jovem, e agora ganhou peças experientes e que podem mudar totalmente o patamar do Cleveland Browns, e quem sabe vencer essa divisão norte da AFC, que na minha opinião eles já são totais favoritos para vencer. O Cincinnati Bengals está à deriva, o Pittsburgh Steelers, a gente vai falar depois também, não teve uma free agents mais das melhores, e tem o Baltimore Ravens, que também ficou meio assim, perdeu os jogadores importantes, mas também conseguiu repor algumas peças. Tu acha que esse Cleveland Browns pode chegar para brigar, quem sabe, no título da AFC e chegar no Super Bowl já nessa temporada? Com toda certeza, eu acredito que o Cleveland Browns vai ser campeão da divisão esse ano. Eu acho que é indiscutível que eles são os favoritos para esse ano. Nos playoffs a gente tem que ver, né? Faz muito tempo que eles não chegam lá. Faz muito tempo que eles não mostram como eles lidam sob pressão. E mesmo com jogadores novos, então a gente não tem nem ideia de como vai ser. Mas com o time, com o elenco, acredito que eles cheguem lá, pelo menos até uma final de divisão ou final de conferência, né? Pois é, porque na AFC sempre tem o New England Patriots com Tom Brady, que não dá pra brincar. Kansas City Chiefs também vem bem forte. E tem outra equipe que tá melhorou bastante com a Free Agents, que foi o New York Jets. Chegou o Le'Veon Bell, o CJ Mosley, o cornerback o Brian Poole, o wide receiver o Jameson Crowder e o guard Kalish Osmeli, que era do Oakland Raiders. E na minha opinião, esse time dos Jets vai também chegar forte para a briga dos playoffs.
Não sei se consegue ganhar a divisão dos Patriots, porque lá é uma confraria já, né? Os Patriots dominam aquilo e é muito difícil vencer. Só que os Jets também mudam de patamar com essas aquisições e acredito que eles possam brigar páreo a páreo com os Patriots, pelo menos, ou fazer jogos pelo menos mais emocionantes, porque Jets e Patriots estavam sendo meio que um monólogo dos Patriots. Eles chegavam, passeavam e ganhavam a divisão como sempre, como foram nos últimos 10 anos. Então, os Jets podem chegar e brigar. Tu acredita que a aquisição do Bell vai mudar esse patamar do ataque dos Jets, que tem o Sam Darnold? Só que eu gostei muito dessa contratação do Osmili, que é um guard que vai ajudar a proteger principalmente o Sam Darnold, que é um quarterback que vai para o seu segundo ano. Então é bom ter uma proteção muito boa para cima dele, né? Vai mudar sim o patamar desse ataque. Eles vão melhorar e muito, mas não acredito que eles vão lutar por alguma posição nos playoffs. Os times da AFC estão bem fortes esse ano. Alguns, no geral, ficaram mais fracos, é certo, é óbvio. Mas teve times principais ali, como o Patriots continua sendo muito forte. Chiefs está lá em cima também. São times favoritos que, para mim, vão continuar na briga esse ano. Então, acredito que os Jets cheguem lá num wild card, talvez numa rodada de divisão, mas não sei se eles chegam contra o Patriots, mas torço que cheguem. Daria uma ótima partida, eu acho. Exatamente, tem que contar muito também como vai ser o ano do Sam Darnold, porque o segundo ano de um quarterback é um ponto de divisão muito importante, porque as defesas vão conhecer como é o jogo dele, então precisa ficar de olho nesse jogo do Sam Darnold. Oakland Raiders, que também se destacou nessa free agency, nesse início, conseguiu o wide receiver o Antonio Brown, o offensive tackle o Trent Brown, também teve o wide receiver o Tyrell Williams e o defensive tackle o Haskins, além do safety o Lamarcus Joyner. Então o Oakland Raiders conseguiu pegar muitas peças importantes para esse elenco. E tem que lembrar, né? O Oakland Raiders tem 13 escolhas de primeira rodada nesse draft. Então o nível do time pode ficar muito maior, né? E a gente vai analisar ainda mais pra frente o que os Raiders podem fazer com essas escolhas, né? Porque eles têm a quarta escolha geral, então pode vir um nome muito forte. Provavelmente pode vir um Quinnen Williams, que é um cara que está sendo muito projetado para top 5. Tem Nick Bosa, tem outros edges que jogam muito bem. Então a gente tem que ver o que esse time dos Raiders vai fazer. Gabriel, queria que tu falasse um pouco também da free agency do meu time, o San Francisco 49ers, que conseguiu peças boas também. Eu acho que muda um pouco o patamar do San Francisco, ainda mais com a volta do Jimmy Garoppolo de lesão. Conseguiu um wide receiver que é confiável, que é o Jordan Matthews. Também teve peças para a defesa como o Dee Ford, o Kawan Alexander, o Jason Verrett, que é um cara que vive lesionado, mas tem muito talento. E também teve uma peça para o backfield, que foi o Tevin Coleman. O que tu acha que vai acontecer com esse time dos 49ers? A gente viu que a situação dos 49ers foi crescente na temporada passada, né? Com a lesão do Garoppolo e com a entrada do quarterback reserva, eles continuaram trabalhando do jeitinho deles, mas cresceram e conseguiram conquistar bons números nas outras rodadas, principalmente nas finais. Não dá pra dizer que conseguiram uma boa campanha, até porque é a segunda geral do draft, mas conseguiram deixar bastante jogos, pelo menos, disputados, e sim, muita gente não esperava isso, né? Principalmente, eu lembro de um dos últimos contra o Broncos. Aliás, eles estavam numa situação muito ruim. Os Broncos eram os favoritos para vencer e eles foram lá e simplesmente ganharam o jogo como se não fosse nada. Eu ainda não te conhecia, mas só um chupa desse jogo aí, que foi um baita jogo. Foi um puta jogo, realmente. Segue aí. Então, acho que com esses nomes, que são nomes de peso, a gente pode concordar nisso, né? Vão acrescentar bastante no elenco dos 49ers. Então, acho que os jogos desse ano vão ser bem mais disputados do que foram os do ano passado. E que eles vão ter mais chance, talvez, de alcançar um wild card. Eu vou rezar pro Garoppolo não se machucar e também para esses jogadores, porque o Dee Ford já teve problema de lesão, o Alexander vem de lesão, o Verrett também tem lesão muito séria, então o meu mantra para essa off-season vai ser rezar pelos jogadores dos 49ers. E outro time, o último dos vencedores que a gente destaca aqui, é o Green Bay Packers, que conseguiu fazer uma off-season, assim, esse início de off-season bem legal, principalmente na sua defesa. Porque o Green Bay Packers é um time que tem um ataque bom, tem o Aaron Rodgers, tem o Davante Adams, tem uma linha ofensiva segura, só que a defesa é muito jovem e precisa de peças experientes. Então conseguiu 2 edge rushers, o Preston e o Zedarius Smith,
também conseguiu o safety dessa defesa boa que tu falou do Chicago Bears, o AJ Amos. E apesar de ter perdido o Brashad Breeland, que é um bom cornerback, mas eles têm uma dupla de cornerbacks bem segura. Tem o Jaire Alexander, que é um cara que eu gosto bastante. Então essa defesa vai ganhar um patamar muito maior. E esse ataque que pode investir um pouco também no draft, com peças para wide receivers ou tight ends também. Então esse time dos Packers eu acho que está indo no caminho certo para tentar voltar aí para os playoffs, para tentar voltar a ser campeão novamente e dar mais um título pro Aaron Rodgers, que é um cara que merece, né? Eu também acho que o Green Bay Packers é um time merecedor. Eles mostram sempre bons jogos na temporada e também conseguem mostrar que individualmente todos eles têm uma boa habilidade. Não sei se eles vão batalhar esse ano por alguma coisa, mas espero que eles consigam pelo menos uma rodada de wildcard, porque eu gosto muito do time deles. A gente sabe que eles têm uma das maiores torcidas aqui no Brasil, né? Então acho que todo mundo ia se contentar se visse o Green Bay Packers nos playoffs. Falamos dos vencedores, agora vamos falar dos perdedores. Tem torcedores que estão se lamentando bastante com as suas equipes na Free Agents. Queria falar logo da primeira equipe que só fez porcaria também, não conseguiu agregar praticamente nada no seu time, foi o New York Giants. Trocou o Odell Beckham Jr., trocou o Vernon, trocas ridículas pro Cleveland Browns, além de perder o Landon Collins pro Washington Redskins, não deram a franchise tag para ele, e quem chegou foi o Golden Tate, o Tony Bettia, que é um safety experiente, e o defensive end, o Marcus Golden. Então foram aquisições bem fracas para, se a gente for comparar o que eles perderam, e ainda eles manteram o Eli Manning. Então é alguma coisa, ele é uma incógnita, ele já está muito velho, eu acho que ele não rende mais na NFL. Com certeza não. E a gente vai ver se eles vão atrás de um quarterback nesse draft e vão ver o que eles vão fazer, porque o draft pode pelo menos salvar um pouco essa free agency desastrosa do New York Giants, Gabriel. Com certeza. Eu acho que nesses nomes que saíram e voltaram, não rende, não supre o que saiu. E Eli Manning não é uma incógnita, na minha opinião, porque a gente já viu como ele está mostrando as suas campanhas nas últimas temporadas e não estão nada boas, né? Verdade. Agora vamos falar do Miami Dolphins, outra equipe que também não fez praticamente nada, além de perder o Frank Gore, perdeu o Cameron Wake e trocou o Ryan Tannehill. Eu acho que essa foi uma escolha boa, porque está na hora do Miami Dolphins ter um novo quarterback. Chegou o Ryan Fitzpatrick, ele não vai ser o quarterback do Miami Dolphins, ele vai estar lá para quebrar um galho. Eu acho que os Dolphins vão forte, se não nesse draft, no próximo eles vão com um quarterback. Acredito que eles possam pegar um na primeira rodada, mas eu apostaria mais no próximo draft. E além disso, chegou o cornerback o Eric Howe e também o tight end Dwayne Allen, que era um ex-New England Patriots, mas eles tomaram um tocaço do Trey Flowers, que era o defensive end muito disputado nessa free agents, e o Miami Dolphins, que provavelmente vai fazer uma das 5 piores campanhas na temporada, né, Gabriel? Com certeza. A gente sabe, é rotineiro já. Essa chegada do Fitz foi interessante. Ele é um quarterback consistente. A gente viu na última temporada, ele mostrou... No começo da temporada mostrou fortes números, né? A consistência dele ou ele vai muito bem ou ele vai muito mal. Com certeza, é 880. Exatamente. Acho que vai ser legal de ver como o Miami Dolphins vai tentar melhorar nessa temporada, né? Mas é como tu disse, melhor esperar 2020 e ver como vai ser. Outros dois perdedores que eu queria destacar aqui rapidamente, o Dallas Cowboys, que conseguiu botar mais uma franchise tag no DeMarcus Lawrence, que é o principal defensor do time, só que tem que ver se ele vai ir para os treinamentos, porque ele não queria a tag, ele queria um contrato gordo, ele queria um baita contrato, né? Seria esse o novo Le'Veon Bell? Talvez, é uma das possibilidades. E além disso, os Cowboys perderam o Beasley e chegou apenas o defensive tackle Chris Covington, que não é nada demais, vai agregar pouca coisa a esse time. O Dallas Cowboys pode salvar um pouco no draft, mas acredito que eles não vão ter grandes ganhos nessa seleção de jovens talentos. O Minnesota Vikings também, que foi uma equipe que perdeu o Latavius Murray, perdeu o Sheldon Richardson e perdeu o Sendejo, que são peças importantes. O Murray era reserva, mas ele participava bastante desse ataque. E o Richardson e o Sendejo, que eram peças fundamentais dessa defesa. E por pouco não perderam o Anthony Barr, né, Gabriel? Quase foi para os Jets, conseguiram a renovação. É uma das poucas salvações do time do Minnesota Vikings. Foi interessante eles renovarem com o Barr. Continua mantendo um elenco regular, eu diria. Talvez conseguindo um bom draft, mesmo não tendo posições tão favoráveis, eles consigam
desenvolver alguma das partes da defesa ou do ataque e tentar ir escalando esse time, né? A gente sabe que a NFL é cíclica e talvez daqui 2, 3 anos eles estejam aí numa posição bem melhor do que a que estão hoje. Exatamente, os Vikings que dependem também muito do Kirk Cousins, que ganhou um contrato gordo, gigante e não rendeu nada na última temporada. Vamos ver se ele consegue render alguma coisa. Por fim, vamos falar do Pittsburgh Steelers, que não é uma equipe com o mesmo patamar após perder o Anthony Brown e o Le'Veon Bell. Então é uma equipe que perdeu muito nessa free agency. Eu acho que chegaram 2 peças importantes, como o Steven Nelson, que é cornerback, e o linebacker, o Mark Barron, que eram carências dessa equipe, então eles conseguiram preencher, só que eles perderam 2 playmakers, então isso faz muita falta. A posição de quarterback dos Steelers está com o Big Ben, só que não se sabe até quando ele vai jogar em alto nível. Na última temporada ele teve muitos baixos também, então é algo pra gente ficar receoso com esse time. Tem o Juju Smith-Schuster, tem o... como é o nome do running back do Pittsburgh Steelers? O James Conner também, que foram 2 jovens que se destacaram e podem assumir essas posições do Anthony Brown e também do Le'Veon Bell. Só que a gente tem que ver as outras posições, principalmente a de quarterback, Gabriel. Falando um pouco rapidinho aqui no Le'Veon Bell, eu acredito que a saída dele não foi tão impactante quanto a do Brown, porque a gente viu o Bell não jogou nada essa temporada, ficou de fora, e eles conseguiram manter um pouco da potência que eles tinham desde sempre. Agora o Brown saindo, eu achei bem difícil para manter essa criação de jogadas realmente, como tu falou. A gente tinha o Smith-Schuster, né, o Juju, mas a gente sempre viu que quem era mais acionado era o Brown. Ele chamava muito a marcação também e deixava o Juju livre em algumas jogadas. Sim, o Juju é aquele cara que fazia o touchdown, né? Dava a bola para ele, é touchdown. E o Brown a gente sempre via levando a bola e avançando o campo, né? Quando não fazia o touchdown também, né? Com certeza. E agora, perdendo isso, a gente vai ter que ver como o Juju vai sair sem essa dupla que ele tinha antes junto com ele, né? Então, pessoal, essa foi a nossa segunda análise sobre essa Free Agents, episódio 2 do podcast Falando de FA. Escute a gente no Spotify, no SoundCloud, também no YouTube, basta procurar por Falando de FA. Também siga a gente nas nossas redes sociais, além do @Falando de FA no Instagram. Me siga no Twitter e no Instagram, @AlexBTorrealba. E tu, Gabriel, qual é a tua user? O meu user no Instagram é @GabrielFraga77. Então tá aí, tá dado o recado, é só procurar a gente lá. Então acompanhe aqui o canal Falando de FA, o podcast Falando de FA, que a gente vai trazer muitas novidades na semana que vem. Então espero você numa próxima, acompanhe a gente e até mais.